Olá, meus irmãos, boa tarde. Estamos chegando ao final de mais um dia e um dia especial hoje, né? Estamos chegando ao fim de um dia especial, que é o Dia dos Pais. E nós escolhemos um verso para meditarmos neste pôr do sol do Dia dos Pais, que está em Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 4. Aqui na minha Bíblia diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Eu acredito que quando a Bíblia fala que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos, ela está falando da ira contra o pecado. Não é a ira, a raiva, né? Mas a ira do pecado, a ira de Deus contra o pecado, que o resultado é a morte. E ele completa o verso quando diz assim: mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então aí nos dá a certeza de que essa ira é a ira de Deus relacionada ao pecado. Não existe receita de bolo para criar filhos. A coisa não é tão simples. Na escola ninguém se diploma. Nessa escola de criar filhos ninguém se diploma. Todos somos aprendizes. Alguém já disse, e com razão, que criar filhos não é brincadeira. Talvez a missão mais árdua do homem que um homem pode exercer na vida seja a paternidade. Olho para as Escrituras e vejo que grandes homens que colheram lauréis na vida pessoal, profissional e até espiritual amargaram derrotas profundas na educação de seus filhos. Como exemplo, cito Isaac, Eli, Samuel, Davi, Ezequias. Às vezes encontramos homens piedosos com filhos rebeldes. E em outra ponta temos pais ímpios com filhos obedientes e piedosos. Essa ideia de causa e efeito na criação dos filhos não funciona de forma automática. Não é uma equação matemática exata. Nem sempre os pais logram êxito na criação dos filhos, mesmo quando aplicam princípios certos. Esses acidentes de percurso, entretanto, não devem nos fazer recuar de seguir os preceitos divinos na criação dos filhos. O que as Escrituras nos ordenam é ensinar no caminho, e não apenas o caminho. É ensinar não o caminho em que a criança quer andar, mas o caminho no qual ela deve andar. Temos da parte de Deus uma promessa. Os filhos na fase adulta se lembrarão desses preceitos e não se apartarão deles. Se criar filhos dá trabalho, por outro lado, é um trabalho que traz abençoada e eterna recompensa. O grande propósito de Deus consiste em nós cumprirmos a nossa parte na educação dos filhos. O grande desejo de Deus é que quando os filhos cheguem na idade adulta, eles se lembrem da instrução de seus pais, que mostraram a eles o caminho da vida eterna, que ensinaram que fazer a vontade de Deus se torna muito melhor do que cumprir a própria vontade, de que andar no caminho estreito é mais agradável do que andar no caminho largo. O caminho estreito pode ser triste muitas vezes,
pode ser cheio de tropeços muitas vezes, pode aparecer empecilhos muitas vezes, mas no final a vitória é certa. E a Bíblia Sagrada diz que são poucos os que andam pelo caminho estreito. Mas a educação que o mundo oferece é uma porta larga. Não existe dificuldades, não existe preocupações. De todo jeito tá bom. Se o pai educa o filho em casa, tá bom. Se o filho é educado na rua, tá bom. Se os filhos são educados pelos professores, tá bom. Mas a Bíblia Sagrada diz que esta responsabilidade é dos pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela envelhecer, não se desviará dele. Meus queridos, que nós possamos cumprir em nossa vida, que nós possamos colocar em primeiro lugar a responsabilidade para com os nossos filhos, porque nós seremos cobrados de Deus e por Deus pela educação que nós demos aos nossos filhos. Que ao chegar à nossa velhice, nós possamos olhar para trás e dizer: mostrei o caminho, ensinei o caminho, fiz andar no caminho, e que a graça de Cristo restaure os filhos, que faça com que os filhos andem no caminho do Senhor, porque não existe nada mais agradável de que andarmos no caminho e termos os nossos filhos, netos, também andando no caminho. Querido papai, querida mamãe que cuida dos seus filhos, que faz o papel de pai e mãe, Deus te dê força, Deus te dê coragem cada vez mais para que possas educar com vontade, com desejo de alma os filhos no caminho do Senhor. Porque nós receberemos o galardão no final da vida ou no prestar de contas com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido líder da igreja, querido ancião da igreja, querido pai, membro de igreja, querida mãe que toma o lugar do pai, porque o pai não existe e você, mãe, é pai e mãe, que educa os filhos, rogue a Deus sabedoria, inteligência e entendimento, para que seus filhos possam ser educados segundo a vontade de Deus, para que recebam a herança prometida por Deus, a vida eterna. E que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um feliz Dia dos Pais para você, papai, para você, mamãe, que toma o lugar de pai, recobra forças e educa seus filhos no caminho do Senhor. Tenham todos uma noite maravilhosa. E agora eu gostaria de fazer uma oração pedindo a bênção celestial sobre você, papai, no seu Dia dos Pais, e também você, mãe, que trabalha no lugar do pai também, que você é uma mãe, é um pai-mãe. Feche os seus olhos, incline sua cabeça e falemos com Deus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, pelas bênçãos que temos, Senhor Jesus, de sermos pai, de termos a paternidade. E que possamos, na Tua graça, Senhor Jesus, sermos fiéis a Ti. E fiéis a Ti, Senhor Jesus, receberemos o galardão da vida eterna. É essa bênção que nós te pedimos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Feliz Dia dos Pais a você e a todos os filhos de todo esse planeta. Deus abençoe a todos.